Convidamos as autoridades presentes que compuseram a mesa diretora a retornarem às cadeiras reservadas no auditório para iniciarmos neste instante a palestra do professor Gabriel Chalita. Gabriel Chalita é doutor em Filosofia do Direito e em Comunicação e Semiótica. Deu início à carreira política aos 19 anos de idade, como vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Exerceu os cargos de secretário da Juventude, Esporte e Lazer da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Neste último, instituiu os programas Escola da Família, Escola de Tempo Integral e Caminho das Artes. Foi também presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação, CONSED, por 2 mandatos, vereador da cidade de São Paulo e deputado federal do PMDB São Paulo, eleito com mais de 500 mil de votos. Atualmente, é secretário municipal de São Paulo, professor da PUC de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro da Academia Brasileira e da Academia Paulista de Letras e palestrante. Convidamos o professor Gabriel Chalita para presidir o evento a partir de agora, tratando sobre o tema o afeto na sala de aula e a reinvenção do processo ensino-aprendizagem. Boa tarde. Boa tarde. Uma honra estar com vocês em Juiz de Fora. Muito bom falar sobre educação. Quero agradecer o prefeito, a gentileza, o carinho, a acolhida. Agradecer a Márcia, a todo o pessoal da Estácio, as autoridades já elencadas aqui, aos educadores da rede estadual, da rede municipal, da Estácio, de outras instituições. É muito gostoso falar daquilo que a gente acredita. E a educação, ela é a grande mola propulsora da construção de uma sociedade melhor. A educação, ela é o grande caminho para que a gente minimize essas diferenças sociais, as injustiças sociais. A educação é uma bandeira bonita de se abraçar, porque ela de fato abre as janelas das possibilidades para as pessoas. Como é bonito alguém que não sabe ler, por exemplo, um adulto. Esses dias num evento de alfabetização de adulto, um senhor dizendo assim para a gente, né? Hoje eu sei ler, mas antes, quando eu ia procurar emprego, eu ficava com vergonha de falar que eu não sei ler e pedia para alguém me emprestar o óculos. Não, aliás, eu ficava com medo quando alguém emprestava o óculos. Eu dizia assim, eu não estou enxergando, você pode preencher para mim? E quando alguém emprestava o óculos, eu ficava nervoso, não sabia o que fazer, porque eu tinha vergonha de dizer eu não sei ler. Hoje eu sei ler. A educação é esse caminhar bonito, né? E nós, professores, sabemos que o nosso ofício de professor é o ofício da generosidade. A gente dá aos nossos alunos o que nós sabemos e um pouco da gente mesmo. Pegando o tema de hoje, que começa com a dimensão do afeto, eu queria fazer uma reflexão rápida filosófica com vocês. Platão dizia que o ser humano que quisesse ser livre deveria livrar-se da sua dimensão emocional. Platão achava que a razão era mais importante do que a emoção, como a alma era superior ao corpo. Por isso que o amor platônico é um amor sem sexo. Platão queria que na liberdade humana nós conseguíssemos deixar de lado tudo aquilo que nos apequenava. E as nossas emoções nos apequenam, diz Platão. Quando você está com raiva de alguém, você diminui porque você está com raiva de alguém. Quando você está com medo, você diminui porque você está com medo. Quando você está profundamente apaixonado, você diminui porque você só vê aquela pessoa na sua frente. Então, Platão dizia, as nossas emoções são muito confusas. E a gente vai se apequenando por causa das nossas emoções. O ideal, para Platão, era que nós nos livrássemos dessas emoções. Ele dá a explicação disso no mito do cocheiro, no mito da reminiscência, no mito da caverna, que é o mito mais conhecido. As pessoas dentro de uma caverna, acorrentada, olhando para o fundo, e lá na entrada havia fogo e pessoas que transitavam com objetos. A gente vê as sombras aqui. O que é preciso para que a gente saia da caverna e veja o mundo tal qual ele é? Que a nossa alma seja superior ao nosso corpo, na visão platônica. Aristóteles vai dizer o seguinte, seria até bom eu falar para mim mesmo, nunca mais vou sentir medo, e que eu conseguisse me obedecer. Mas diz Aristóteles, isso não é possível. Eu não consigo decidir que eu nunca mais terei medo, porque o medo vem sem ser convidado. Se eu estiver apaixonado por alguém,
Vocês já se apaixonaram e não foram correspondidos alguma vez na vida? Já? Dói ou não? Dói muito. Uma paixão não correspondida dói muito. E eu não tenho poder de decisão sobre essa paixão. Eu não posso falar para mim mesmo, a partir de agora, eu não gosto mais dessa pessoa. Chega. Acordei, abri a janela, esqueci. Não é assim. Como se eu for um médico, e aí o médico pedir um exame, e eu for fazer um exame, e aí eu não quero pensar nisso. Eu não consigo não pensar nisso. Porque as minhas emoções, elas tomam conta de mim, vai dizer Aristóteles. Então diz ele, não tem como não sentir emoção, não tem como não sentir raiva, medo, saudade, tristeza, emoções boas ou ruins, emoções precárias ou emoções positivas. Agora, se não tem como não sentir as emoções, eu preciso educar as minhas emoções. O que importa, diz Aristóteles, não são as emoções, mas é o que eu faço com a emoção que eu tenho. Se eu estou com medo, o que eu faço com o meu medo? Se eu estou apaixonado, o que eu faço com a minha paixão? Eu estou apaixonado, aí eu vou mendigar afeto, eu vou me humilhar, eu vou me acabar por uma outra pessoa que não me ama? Não, eu estou apaixonado, eu sei disso, mas eu sei o que fazer com essa emoção que poderia me apequenar, mas não está me apequenando. Eu estou com raiva de alguém, eu vou me vingar dessa pessoa? Não, eu não vou fazer isso. Isso é o trabalho afetivo que nós precisamos desenvolver num educar a nossa própria trajetória. Paulo Freire dizia uma coisa muito bonita, o professor é na sala de aula o que ele é na vida. Eu serei uma pessoa equilibrada na sala de aula se eu for uma pessoa equilibrada na vida. Eu serei alguém respeitoso numa sala de aula se eu for respeitoso na vida. Porque as minhas emoções, elas são precárias porque eu sou imperfeito. Eu estou muito preocupado com o momento em que o mundo está passando, não só o Brasil. A gente vive tempos em que as pessoas, elas se transformaram em líquidos. Bauman, que é um antropólogo dos nossos tempos, Zygmunt Bauman, que diz isso, o amor líquido, a sociedade líquida. As relações estão inconsistentes. Nós nos transformamos em atiradores de pedra. Se vocês entrarem em qualquer notícia, em qualquer site, tem muito mais gente falando mal do que bem de qualquer pessoa. De político, de artista, do Papa. Esses dias eu vi uma pessoa falando do Papa e eu fiquei horrorizado assim, né? Esse Papa é comunista. Eu falei, por que ele é comunista? Primeiro assim, o que é o comunismo? Não, essa coisa aí que acha que é isso mesmo, né? Eu falei, essa coisa aí que acha... Esse homem só fala de bondade, quando ele fala da globalização, da indiferença, da incapacidade que eu tenho de perceber a dor do outro, da compaixão. Mas tem gente falando mal. As relações vão ficando muito insensíveis, e eu descarto as pessoas o tempo todo. Mesmo em propostas educacionais, nós nos preocupamos com o aluno que é o primeiro lugar. E o que não é o primeiro lugar? E o que tem mais dificuldade? E o que tem fragilidades? E os imperfeitos? Nas nossas emoções, é fundamental que nós nos reconheçamos como pessoas imperfeitas. Senão nós seremos pessoas insuportáveis, querendo destruir as outras pessoas. Eu admiro muito os mineiros, né? Meu pai era mineiro, e uma das poetas mais lindas para mim do Brasil hoje é a Adélia Prado. Uma vez a Adélia Prado estava no Roda Viva, aquele programa de televisão, que está meio ruim ultimamente, mas aquele programa de televisão lá da cultura, e aí uma jornalista foi entrevistar, uma das entrevistadoras, falou assim para a Adélia Prado, Adélia, eu não gosto do seu poema Pescaria. Vocês conhecem o poema Pescaria? Mais ou menos assim. Tarde da noite, meu marido volta da pescaria, e eu me levanto da cama e vou com ele à cozinha limpar o peixe. Enquanto limpamos o peixe, nos lembramos de algumas histórias. Ele conta histórias da pescaria, de um peixe que prateou no ar. Algumas histórias são verdadeiras, outras nem tanto. E aí vai o poema. E há uma luz que entra através da janela e os nossos cotovelos se batem. E nos lembramos que somos enamorados. Vai o poema. Aí diz a jornalista para ela, Adélia, esse poema é uma excrescência. Esse poema é uma apologia ao machismo. Porque que história é essa de homem levantar, de mulher levantar para limpar peixe de homem? Quer dizer que o homem vai para a pescaria, aí a mulher vai e levanta para limpar o peixe do homem. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca me levantaria para limpar peixe de homem nenhum. Eu queria te ouvir sobre isso.
Aí a Adélia, mineira, né, falou assim: ah, filha, se te faz infeliz, levanta não, fica deitada. Eu levanto por causa que eu gosto mesmo de levantar. Qual é a próxima pergunta, gente? Não é incrível isso? Por que é incrível? Porque o poema da pescaria não é um poema da pescaria. A pescaria é um elemento metafórico. Ela não está falando de pescaria, está falando da vida. Tanto faz se é mulher ou homem que levanta. Mas quando eu estou com uma vontade ruim com relação ao outro, qualquer coisa que o outro faça, eu vou olhar com olhos estranhos. Porque eu estou estranho. A grande questão da educação dos afetos é fazer com que a gente trabalhe os nossos afetos, porque senão na nossa projeção com o outro, a gente sempre vai culpar o outro por alguma coisa. É a genialidade de Sartre, Jean-Paul Sartre, quando ele dizia que o inferno são os outros, porque um projeta no outro a sua realização. Então qualquer coisa que o seu marido venha fazer por você, você não estará satisfeita, porque você não está satisfeita com você mesma. Qualquer coisa que o seu pai ou sua mãe faça, você não estará satisfeito, porque você não está satisfeito com você mesmo. E a gente precisa desenvolver um processo educativo para que a gente consiga encontrar a beleza da vida no cotidiano. Voltando a Paulo Freire dizia que o professor, a primeira qualidade dele é gostar de viver. Eu tenho que gostar da vida. Se eu não gostar da vida, eu não vou ser um bom professor. Se eu não gostar das relações humanas, aquilo que eu faço não tem sentido. E viver é muito bom, com todos os problemas que a gente tem, com todas as dificuldades, né, com as pedras. Uma outra poeta, Cora Coralina, dizia que a gente passa pela vida quebrando pedras e plantando flores. A gente quebra pedras o tempo todo na vida, mas a gente planta flores, senão a vida não tem graça, senão o que a gente faz não tem significado. Se a nossa felicidade está nos elementos extraordinários, a gente vai esperando alguma coisa que não é a beleza do nosso cotidiano para nos dar significado. Eu disse para a nossa magnífica reitora que essas experiências de palestras em vários lugares do Brasil, isso alimentam a alma, porque a gente conhece pessoas e histórias. Eu fui lá para Juazeiro do Norte, numa palestra, e estava reitor, o prefeito estava comigo, a gente entrou numa igreja lá, terra de Padre Cícero, né? Eu queria não conhecia Juazeiro do Norte, a gente entrou na igreja e veio um homem assim na minha direção, o prefeito falou: vamos embora, a reitora também, mas ele veio com tanta vontade de falar, né? Eu falei: não, vamos ouvir. Aí ele chegou assim e falou: Padre João gosta de missa, Padre Antônio gosta não. Eu falei: ah, é? Por que o Padre João gosta de missa, Padre Antônio? Padre João chega antes, cumprimenta todo mundo, não tem pressa de ir embora. Padre Antônio, afogadilho, todo de afogadilho. Eu gosto do Padre João, dá atenção para mim. Falei: é mesmo? Como é que você chama? Cícero, é? Falei: ah, é, porque você nasceu aqui em Juazeiro, terra do... Não nasci aqui não, nasci em Palmeira dos Índios, Alagoas. Mas como eu chamo Cícero, mudei para cá. Falei: ô Cícero, e o que você faz aqui, né? Ele falou: eu sou sentinela de velório. Eu falei: sentinela de velório? O que é sentinela de velório? Ele falou: você não sabe? Eu falei: não sei. Você não sabe o que é sentinela de velório? Mas você não sabe. E ria, né? E aí as pessoas vindo, eu falei: nossa, eu devia saber isso. O que me explica então? Ele falou: você sabe o que é carpideira? Eu falei: carpideira eu sei. As mulheres que são contratadas para chorar quando morre alguém, quando é... Eu falei: então, sentinela chora de graça, não precisa pagar. Eu falei: ah, então você vai nos velórios e chora nos velórios? Falei: olha, eu se fosse um homem importante, eu baixaria uma lei obrigando todo mundo a ir em velório. Não tem coisa mais triste na vida do que velório sem gente, porque quem morre tem direito de ser chorado. Eu falei: é, acho que você tem razão, né? Ele falou: posso cantar uma música para o senhor? Ele falou para mim, eu falei: pode, vou cantar uma música quando morre mãe. Aí é uma música folclórica nordestina de morte de mãe. Vou cantar uma música quando morre pai. Vou cantar uma música quando morre criança. E o Cícero não terminava. E eu lá, mas eu fascinado pelo Cícero, né? Aí eu falei assim: o Cícero, qual foi o velório mais triste que você já foi? Aí ele parou, começou a chorar, me abraçou. Eu falei: não precisa contar não. Não, eu quero contar, mas deixa eu melhorar. O velório mais triste que eu chorei foi o que eu não fui, da minha mãe. Eu falei: ah, você não foi no velório da sua mãe? Sabe o que é, moço? Minhas irmãs acham que eu sou louquinho.
talvez eu seja um pouco mesmo, né? As pessoas fogem de mim, obrigado por não ter fugido de mim. E aí elas não avisaram quando minha mãe morreu em Palmeira dos Índios, porque elas têm vergonha de mim. E olha, moço, eu sou muito religioso, e eu queria que as minhas lágrimas fossem milagrosas, porque eu choro com a maior facilidade. E aí eu choraria o dia inteiro para minha mãe aparecer uma vez só para eu falar tchau para ela. Não pude fazer isso não, moço. Aí a gente conversou mais um pouco, saiu. Aí eu falei com a reitora, né? Falei, olha, esse Cícero, ele deu uma aula para a gente aqui sobre várias coisas. Por que um padre gosta de mim e esse outro gosta não? O que é acolhimento? O que é chorar a morte de alguém, não deixar ninguém sozinho? O que é ter vergonha das pessoas? Na simplicidade das pessoas, a gente permite que os nossos afetos sejam preenchidos por elas. É muito feio o defeito da arrogância, quando eu acho que o outro não tem nada para acrescentar na minha vida. Meu pai nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e foi a pessoa que foi o maior ídolo da minha vida. Meu pai é falecido. Meu pai nunca pôde estudar. Ele foi servente de escola, depois foi feirante, depois foi comerciante, depois virou um empresário lá em Cachoeira Paulista, para a cidade, era um empresário, né, grande até, mas ele tinha quase que uma inveja de quem dizia que a única inveja que ele tinha na vida é de não ter estudado. E eu via no meu pai casou com 44 anos, eu sou caçula temporão, nós perdemos 2 irmãos em casa, um morreu de acidente de carro com 21 anos, meu pai tinha tanta fé, eu via meu pai chorando ali com meu irmão que morreu, e ao invés de ficar revoltado, ele agradecia a Deus pelo tempo da convivência, do meu irmão com 21 anos. Depois eu perdi um outro irmão que tinha síndrome de Down, e eu vi meu pai chorando a morte do outro filho, e era um homem de fé. E as coisas que ele ensinava, a singeleza, a delicadeza com que ele tratava minha mãe é viva, graças a Deus, muito mais jovem que meu pai, mas eu via assim, eu olhava para meu pai e falava assim, meu Deus, eu queria ser igualzinho a esse homem. A simplicidade, o jeito de tratar as pessoas. A gente tinha uma loja lá, e tinha uma senhora que ia quase todo dia na loja e não comprava nada. Falava, não terminava a história e não comprava nada. Eu falei, pai, por que o senhor dá tanta atenção para essas mulheres se ela não compra nada? Ele falou, filho, ela precisa de alguém para ouvir. O que me custa ouvir? A gente precisa ouvir as pessoas. Eram gestos, detalhes. Eu brincava com meu pai que as minhas mãos seriam maiores do que as dele. Meu pai tinha mãos grandes, né? Eu até escrevi um poema, depois que meu pai morreu, sobre as suas mãos. E aí eu punha a mão aqui com a mão do meu pai e falava assim, a sua mão continua maior, né? E brincava com ele com isso. O dia que meu pai morreu mesmo, que ele ficou doente num casamento, foi para o hospital, e aí eu pus a mão na mão dele assim, né? Falei, pai, sua mão continua maior, né? Ele falou, filho, faz algum tempo que você diminui a sua para a minha continuar maior. A sua já está maior do que a minha, mas para um pai isso não é um problema. A generosidade, os gestos, as lembranças afetivas que a gente tem, que nos ajuda a uma educação afetiva também. Prefeito, ano retrasado, eu fui convidado para participar de uma semana de trabalho na França. 7 educadores do mundo foram convidados para discutir um tema só, suicídio de jovens na França. O número de jovens que se matam na França é igual ao número de jovens que morrem de acidente de carro lá. É assustador. O Brasil não é pouco também não. Aqui tem uma estratégia de não divulgar muitos dados, enfim. Mas na França é esse dado. E ali eles convidaram um educador da China, um dos Estados Unidos, um da Alemanha, eu daqui, da Inglaterra, enfim, para discutir o que leva um jovem a desistir da vida. E foi assim, cruel para a gente, uma experiência riquíssima, mas cruel, porque como é que nós trabalhamos ali, os 7 educadores? Vendo os vídeos dos jovens que morreram, a despedida deles. Então, nosso trabalho era pegar jovens de escola que se despediam antes de se matar. Entendendo se é o bullying que leva a isso ou não. E eu ficava vendo, no olhar daqueles jovens que foram embora prematuramente, onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos na escola? Onde é que nós erramos na família? Tinha uma menina despedindo do pai, essa que me chocou mais, assim, porque era filha única, menina de 14 anos, e uma outra menina brigou com ela e fez um cyberbullying, né, como se ela estivesse fazendo sexo oral com o menino, e o pai era muito religioso, muito rigoroso, acho que não perdoaria a filha por isso, a filha achou que o pai não fosse acreditar nela, quando ela chega na escola e vê o vídeo, ela grava esse vídeo para o pai, e diz que quando o pai fosse ver, ela só pediu uma coisa, que o pai levasse aquele vídeo para ver que era uma montagem,
mas que ela deixaria de ser um estorvo para o pai. Eu ficava pensando assim, por que essa menina não falou isso para o pai? Por que ela não conversou com ele? Onde estava o erro? E era interessante que o ministro da Educação da França estava participando, e a conclusão deles, a discussão deles era: nós investimos tanto em habilidade cognitiva e negligenciamos a habilidade emocional. Isso é uma questão emocional. Nós precisamos trabalhar as emoções dos nossos alunos. Olha uma outra pessoa entrando numa escola americana e matando mais 9. A história do bullying, de quem sofre na escola e volta para se vingar, isso virou uma praga. Como é que se trabalham as emoções? Os americanos começaram a discutir currículo mínimo há 3 anos, eu participei desse grupo de estudos lá também, e hoje eles têm um conceito de habilidades não cognitivas, o que nós chamamos de educação afetiva ou emocional, eles chamam de habilidades não cognitivas. O que é isso? É ter essa consciência de que eu preciso trabalhar as emoções dos meus alunos na sala de aula. Mas como é que eu trabalho as emoções? Eu vou chegar numa sala de aula, por exemplo, e falar para os meus alunos: gente, eu amo vocês. Para deixar claro que eu amo os meus alunos, não é esse o caminho. Eu vou virar um professor conselheiro, vocês têm que ser amiguinho um do outro. Não é esse o caminho. Nós precisamos de uma bagagem cognitiva que nos ajude a trabalhar o que vai além, o metacognitivo. A literatura é riquíssima para isso. Eu acabei de dar um exemplo da Adélia Prado, que é um exemplo emocional. É um exemplo de escolhas de vida que eu tenho. Se eu pegar Machado de Assis, já é uma história toda emocional. O menino que nasce no Rio de Janeiro, que é manco, que é gago, que é mulato, que é epilético, tudo que na época fez com que ele sofresse preconceito, que não podia estudar, que a mãe morreu, que tinha uma madrasta contadora de histórias. Como é que esse menino, gago, manco, epilético, se transforma num dos maiores escritores de todos os tempos? O que teve nas emoções do Machado de Assis que o ajudou a isso? Se o aluno começa por esse caminho, ele vai gostar de Machado de Assis. Se eu chego para o meu aluno e falo: olha, eu sei que Dom Casmurro vocês não vão gostar, mas tem que ler, não tem jeito. Cara, é insuportável isso, não dá para saber se a mulher traiu, se não traiu, mas tem que ler isso. Eu estou destruindo uma obra, ou se eu dou um resumo da obra, eu estou destruindo uma possibilidade emocional numa obra literária. Mas as questões emocionais, elas não estão só no elemento cognitivo, elas estão em algo. E aqui é fundamental que nós, professores, repensemos o nosso agir na sala de aula, que é a nossa atitude de professor. Eu tenho que mudar a minha forma de ser professor. Antigamente o professor era aquela pessoa que trazia informação para a sala de aula. Eu dou aula na área do direito também. Por exemplo, um bom professor da área jurídica era alguém que conseguia a súmula do Supremo e trazia a súmula do Supremo. Hoje está tudo na internet. A informação não é mais o nosso material fundamental de trabalho. Hoje a nossa atitude frente à informação é a postura que um professor tem na sua relação com sala de aula. É a postura que faz com que o aluno goste de mim e da minha matéria. Não tem matéria chata, tem professor chato. Se a gente pensar um pouco nos professores que nós tivemos, nós vamos nos lembrar de alguns professores inesquecíveis. E esse é um exercício legal que a gente pode fazer, quem é professor. Quem é o professor que marcou a minha vida? Eu tive uma professora, Márcia, chamada Helena Porto de Barros Gomes. Segundo ano primário da época, né? Eu tenho 20 e poucos anos, então na época a gente chamava isso de primário. Mas a professora Helena Porto de Barros Gomes, no primeiro dia de aula, ela justificou para a gente que ela gostaria de ser tratada pelo nome completo, Helena Porto de Barros Gomes. E disse a razão. Ela já era uma mulher famosa quando se casou. E toda a cidade, na Cachoeira Paulista, a conhece como professora Helena Porto. E o seu marido, Dr. Paulo de Barros Gomes, cirurgião dentista, fica muito magoado assim, de ver sua mulher sendo tratada na rua como professora Helena Porto. Ele sempre diz a ela: e o de Barros Gomes, onde fica? Porque agora é uma mulher casada. Ela contou para a gente essa história. E para que a gente se acostumasse com isso, ela gostaria que nós a tratássemos como professora Helena Porto de Barros Gomes. Então, a partir disso, a gente tratava: professora Helena Porto de Barros Gomes, eu estou com uma dúvida aqui. Professora Helena Porto de Barros Gomes, aquilo que a senhora falou, professora Helena Porto de Barros Gomes. E a gente, agora, eu era fascinado por ela. E ela dizia uma coisa assim: eu não admito que vocês falem. E mais do que isso, vocês têm que olhar para mim. Porque se vocês não olharem para mim durante a aula, é como se eu não existisse.
aquilo batia em mim. Eu gostava tanto dela, eu não queria que ela deixasse de existir. Então eu olhava para aquela mulher, porque ela tinha um fascínio. Ela tinha um cabelão assim, né? Eu falava para minha mãe: mãe, usa o cabelo igual o da professora Helena Porto de Barros Gomes, né? Você não via nada atrás, assim, ela andava, aquela mulher. Eu era fascinado por ela, o jeito que ela dava aula. Eu me lembro de algumas coisas que ela dizia assim, meio do ano. Ela dizia assim: olha, eu sei que vocês preferem o início do ano porque o caderno está novo, o livro está novo. O meio do ano está tudo usado já. Mas nós estamos novos. A educação nos faz novos o tempo todo. Isso é o que é o bom da educação. Cada coisa que ela falava, eu ficava martelando a professora Helena Porto de Barros Gomes. E ela mora ainda, é viva a professora Helena Porto de Barros Gomes, numa praça que é mais ou menos perto da casa da minha mãe, lá em Cachoeira. Aí eu saía, era pequenininho, ficava lá perto da praça. Aí ela saía da casa dela. Aí eu, né, para ser coincidência, ia do outro lado. Ela: oi, Gabriel. Oi, professora Helena Porto de Barros Gomes. Onde você vai, Gabriel? Onde a senhora vai, professora Helena Porto de Barros Gomes? Eu vou ao mercado. E você? Eu também. Gente, aí eu levava a bolsa da professora Helena Porto de Barros Gomes. Isso não é um privilégio? Levar a bolsa da professora Helena. Aí eu pergunto assim: o que ela tinha? Eu tive outros grandes professores, mas eu tenho certeza que eu sou professor por causa da professora Helena Porto de Barros Gomes. Porque ela tinha um prazer em dar aula. Ela andava de um lado, o jeito que ela falava, que ela explicava. Foi a primeira vez que eu fiz abaixo-assinado da minha vida, porque ela deu aula para a gente no 3º ano também. Eu liderei um abaixo-assinado para que ela continuasse dando aula para a gente. E era incrível. Mas quando eu falo da atitude, ela não dizia, mas ela demonstrava que ela adorava estar ali naquela sala de aula. Que ela gostava de ser professor, de ser professora. Isso já faz toda a diferença do ponto de vista emocional. Quando o aluno percebe que você, professor, gosta de estar ali, que não é um peso estar ali. A diferença é eu chegar no primeiro dia de aula: ai, gente, mais um ano, né? Mais um ano. Bem, vamos começar. Vou dar aula para vocês de matemática. Eu sei que todo mundo detesta matemática, mas enfim. Queria eu dar aula de história, de literatura, mas eu fiz faculdade de matemática. Vamos começar. E agora tem essa história de 200 dias letivos, começa antes do carnaval, ninguém aguenta, né? Então calor, hoje detesto o calor, tenho pavor de calor. Bem, queria pedir uma coisa a vocês: nada de conversa látere, ninguém vai ao banheiro, porque quem não tem controle fisiológico não será uma boa pessoa na vida. Não me façam perguntas também, porque não vai sair nada de inteligente mesmo, é melhor não perder tempo com isso durante a... E aí começa a aula, que delícia. Atitude de quem ouve, atitude de quem não permite que o outro seja invisível. O Cícero não foi invisível para mim. Olha, quanto tempo faz isso, eu me lembro do Cícero dizendo: Padre João gostava de missa, Padre Antônio não. Não pude chorar no enterro da minha mãe. As pessoas deixam marcas na gente se a gente se permite. Se você permite que o outro tenha uma relação com você, o aluno te ensina o tempo todo, te surpreende. Estava falando da paixão. Uma vez eu dando aula no Mackenzie, né? Mackenzie na graduação tem 100 alunos, direito. Aí entra uma aluna, né, que era uma comunicativa, assim. Aí eu falei: tudo bem? Ela falou: não estou bem hoje não. Eu falei: o que houve? E aí passou, enfim, não dei muita atenção, ela não falou, tá? Eu comecei a dar aula sobre Kelsen, positivismo jurídico, tá? Ela vira e fala assim: poxa, Alita, que decepção, né? Eu falei: o que houve? Eu falei: não, pô, você disse que é nosso amigo, dá liberdade, aí eu te digo que eu estou péssima e você está aí dando aula. Eu falei: mas qual é a sua sugestão? Ela falou: não, só estou dizendo isso, eu não estou bem e você não quis saber. Eu falei: não, acabando a aula a gente fala então, né? Eu falei: não, mas eu não vou estar bem depois que acabar a aula, não estou bem agora é que eu estou mal. Eu falei: você quer sair da aula para conversar comigo? Assim, o que você quer fazer? Eu falei: não, eu não tenho segredo para eles não, eu posso falar aqui mesmo. Eu falei: então, fica à vontade, o que está acontecendo? Eu queria que você me explicasse uma coisa. Responde uma pergunta. Eu falei: pois não. Por que o homem não presta? Eu falei: você está falando de mim? Eu falei: não, estou falando no genérico, homem, estou falando do meu namorado, para ser sincera. Homem não presta. Eu vou contar o que meu namorado fez comigo. Eu falei: você não quer? Não, eu não tenho segredo para eles, eu vou contar. Aí contou o que o namorado fez com ela. Aí ouvindo, prestando atenção, falou: o professor, e o pior é que é o 8º homem que faz a mesma coisa comigo. Homem é tudo assim. Aí vira um outro lá, né? Falou: Xalita, ela tem razão, assim.
tem homem que não presta agora. Também tem mulher que não presta. Eu queria falar da minha namorada, da minha ex-namorada. Falei, a proposta era a gente discutir Kelsen, mas fica à vontade. O que a sua namorada fez? Aí a gente pegou a história, né, dela e dele, e dos afetos, e das dores de paixão. Aí fomos lá em Platão para falar aquilo que eu estava dizendo. Platão, quando explicava o amor, falava que há 3 tipos de amor. Amor eros, amor filia e amor ágape. O ágape é o mais nobre e o eros é o mais frágil. E aí a gente começou a falar sobre essas projeções, que quando você sofre, você não sofre porque alguém te deixou. Você não sofre pelo outro. Você sofre por um buraco que havia dentro de você e que o outro ocupava. É que você não cicatriza as feridas narcísicas que você tem. E a gente começou a discutir, e para o direito, a paixão é algo fundamental. Os crimes passionais, a violenta emoção, o significado disso. Mas vejam, permitir que o aluno traga o seu fluxo de vivências para construir a nossa trajetória conjunta. Dar aula é isso. É ter essa alegria, essa troca constante, é ressignificar o nosso agir como professor o tempo todo, sabendo que nós vamos errar. Nós temos a tendência de colocar o erro nos alunos, não na gente. E a gente erra muito. Uma vez eu dando aula na PUC, eu tinha dado aula no mestrado de manhã e à noite eu fui dar aula na graduação, fui aproveitar a mesma aula que eu dei no mestrado, tinha trabalhado o dia todo e tal, aí cheguei, boa noite, e comecei um filósofo chamado Habermas, que é um filósofo do direito, que é vivo, inclusive, que é difícil para a graduação. Quase não se dá Habermas na graduação, mas a aula no mestrado foi tão legal que eu aproveitei. Aí eu comecei, um aluno levanta a mão, né? Fala assim, professor, eu falei, claro, pois não, né? Eu falei, não, só queria saber, o senhor faz chamada, passa a lista, como é que é o sistema, né? Aí assim, o professor não gosta dessa pergunta, né? Porque na verdade nós somos carentes, todo ser humano é carente, você queria que a pergunta fosse sobre Haber, mas não foi. Eu falei, tanto faz. Já fui arrogante na resposta, tanto faz. Vocês decidem e depois me comuniquem. Bem, quando o Habermas começa, outro levanta a mão, professor, eu falei, pois não, não, desculpa eu interromper, o senhor termina a aula que horas, assim, exatamente? Eu falei, vocês não estão com o calendário aí, com o horário? Não, é 8h40, mas assim, não dá para tomar café se terminar 8h40, porque fica muita gente no café, tem aula em seguida, se desse para terminar 8h30, assim, eu falei, tá bom, a gente termina 8h30. Bem, quando o Habermas começa com o professor, eu falei, pois não, diga. O senhor começa a aula exatamente que horas? Aí eu comecei a falar comigo mesmo, né? É só essa aula, não volto mais para dar aula para eles, não preciso dar aula para eles, não gosto de filhinho de papai, tenho pavor de... Eu comigo mesmo, não falei nada para eles, eu pensando. Aí eu falei, qual é a sua sugestão? Eu falei, não, fica muito trânsito aqui na frente da PUC, o ideal seria começar às 7h30. Eu falei, vocês estão pagando, vocês que sabem, quem quer que comece às 7h30, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, e agora, né? Eu já tinha decidido não dar mais aula para eles, são todos filhinhos de papai, não gosto deles, mas olha a minha cabeça. Quem é o maluco na história? Só eu mesmo, né? Como é que eu sei que eles são filhinhos de papai? Eu não conheço a primeira aula, não sei se trabalha, se não trabalha, mas nós construímos justificativas para justificar os nossos erros, o erro era meu. E aí como é que se arruma quando você percebe que começou tudo errado? Reitora, como é que a gente arruma? Falei assim, olha, pegando essa história aqui do Habermas criou a teoria do agir comunicativo. Queria dar um exemplo para vocês, como é que a gente aplica isso num júri. Aí eu fui contar a história do primeiro júri que eu fiz para eles. A história de uma mulher que matou o marido, prefeito da cidade. O senhor é casado, prefeito? Mas posso contar essa história? Aliás, esse homem tinha sido prefeito 3 mandatos da cidade e a mulher matou o marido, numa época que não tinha reeleição. Ele foi prefeito, elegeu outro, foi prefeito, ele era um ícone da cidade, um ídolo na cidade. E eu fui como advogado dativo ainda, sem ganhar, porque eu tinha lançado um livro na Hebe Camargo, alguma mulher me trouxe aqui, Mulheres que Mudaram o Mundo. Esse livro que eu tinha lançado lá, e a juíza me viu no lançamento e me convidou para fazer o júri lá. E era a dona Aurora que matou o marido. E era o segundo julgamento. Ela já tinha sido condenada a mais de 40 anos com todos os agravantes do crime dela. E eu conheci a dona Aurora e fiquei fascinado. Um dia eu vou escrever um romance sobre a vida da dona Aurora. Aí eu fui lá, era meu primeiro júri sozinho, eu já tinha feito o júri ajudando outros advogados. E comecei o júri naquela cidade, né, cumprimentando as pessoas que estavam ali.
e cumprimentando o morto, o prefeito, o seu Quinzinho. O prefeito chamava Joaquim, era seu Quinzinho. E dizendo as coisas boas que o seu Quinzinho fez para a cidade. Era um homem que mudou a história daquela cidade. O prédio da PAI, ele que fez. A ponte que liga o bairro tal, ele que fez. Aí eu aprendi histórias legais do seu Quinzinho. O time de futebol, o Cunhense, que ele jogava bola. Ele comemorou um gol subindo no juiz. E fui lembrando histórias. E as pessoas assim, lotado o fórum, né? Interior, quando tem júri, lota, né? E os jurados são dali também, da comunidade, os 7 jurados. E fui falando, eu falei assim, eu sei que vocês têm muita saudade do seu Quinzinho, mas acreditem em mim, a pessoa que mais sente a falta do seu Quinzinho é a Dona Aurora. Quero mostrar uma coisa para vocês. Abri a blusa da Dona Aurora tinha, o seu Quinzinho batia na sua mulher. Ela tinha marca de ferro aqui. Ele queimava a sua mulher. O seu Quinzinho não fazia isso por ser um homem mau. Ele foi criado numa sociedade em que os homens se acostumaram a bater nas mulheres. Sempre foi assim. Vamos pegar na Grécia. Como é que eram os casamentos em Esparta? O homem casava com mais de 35, a mulher com menos de 15, porque o homem educava a mulher que não se casasse até essa idade não podia ter relações sexuais, Atenas sim, Esparta não, ela tinha que ser enterrada viva se tivesse, e ela não podia ser envolta em mantos para comer a terra. Vamos para a Idade Média. O livro Matéria das Feiticeiras mostra o julgamento das mulheres na Idade Média. Mulheres que eram queimadas quando a testemunha dizia que um frei, por exemplo, que teve relação com uma mulher, teve ejaculação. Se teve, ela tem que ser queimada, não ele. Ela era queimada. As mulheres que tinham a arcada dentária arrancada para morrer de hemorragia. As mulheres que eram cortadas. Essa sociedade sempre bateu em mulher. Então, o seu Quinzinho não era um homem mau. Mas no dia dos fatos, a Dona Aurora, vocês sabem também que seu Quinzinho tinha várias amantes. Não por ser um homem mau, mas porque ele foi criado numa sociedade que sempre os homens tiveram muitas amantes. E no dia dos fatos, a Dona Aurora estava grávida de 6 para 7 meses e ligou para a amante do seu Quinzinho. E brigou com ela. O seu Quinzinho volta da casa da amante e dá uma surra na sua mulher grávida. Ela dá um tiro nele. Quem quer matar descarrega uma arma. Ela dá um tiro de dor, de tristeza, de angústia. A minha tese era legítima defesa. E fui construindo esse caminho e eu acreditava profundamente nisso mesmo. Ela não comprou a arma era dele e tal. Aí o promotor, depois, deu uma aula de balística, que ele estava mais baixo do que ela, mas ele fez uma discussão. E eu fui professor de matemática, mas eu não entendia nada do que ele falava. Então eu tinha certeza que o jurado também não estava entendendo, né? Eu falei assim, olha, eu não entendo dessa balística dele, agora eu entendo de sentimentos. E gente, 8h30, a gente termina na próxima aula. O que os alunos pediram? Não, e aí, o que aconteceu? E aí eu falei, não, 8h30, vocês... Não, pode continuar. Aí eu fui esticando a história, E o interessante é assim, né? São 7 jurados, eu recusei os 3 que um advogado pode recusar, sem dizer porquê. Então eu recusei 3 homens, por acaso, então tinham 5 mulheres e 2 homens no júri. O promotor não percebeu isso e achou que já estava ganho, né? O caso, era o segundo julgamento, e ela foi absolvida, a Dona Aurora, por 7-0. Porque, na verdade, a construção era real, essa mulher continuou vivendo. Eu dizia no final que condenar a Dona Aurora condenar os 3 filhos do seu Quinzinho, inclusive, né? Estava grávida de um, mas eles já tinham 2. Bem, a aula acabou 9h15. Aí algum aluno, graças a Deus, olha e fala assim, professor, não dá para começar às 7h30, porque olha o horário, vamos começar às 7 mesmo. Não, vocês acham bom? Então vamos começar às 7 mesmo e tal. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque assim, a gente erra. Agora, quando eu reconheço que eu errei, eu estou ressignificando a minha forma de dar aula. Os professores têm que conversar mais uns com os outros, com humildade. Por que na minha sala, por que na minha matéria os alunos não param de falar? E na aula dele, eles estão comportados ali. O que ele tem que eu não tenho? Que estratégia ele usa? Eu tenho que o tempo todo refletir sobre a maneira com a qual eu estou trabalhando. Porque esses alunos foram mudando, foram se transformando. E eu vou ressignificando isso, reconhecendo os erros que eu tenho. Na vida, isso seria maravilhoso, se as pessoas reconhecessem os seus próprios erros. Se as pessoas conseguissem enxergar as outras pessoas. Nós vivemos o mundo dos invisíveis. Eu não vejo o outro. Eu não presto atenção no outro. Isso é triste, mas é real.
As relações hoje viraram relações interesseiras. As pessoas chegam perto da gente para nos adular por alguma razão. Quem gosta de mim do jeito que eu sou? Tendo chulé ou não tendo chulé, tendo frieira ou não tendo frieira, tendo problema, tendo as minhas chatices. Quem é que gosta de mim de verdade? O que é amizade verdadeira, voltando a Platão? É amizade desinteressada, é amizade inútil. Ela é inútil, mas eu gosto porque eu gosto. É um prazer para mim sentar ao lado de uma pessoa e conversar com ela, independentemente do que ela possa proporcionar para mim. Não, eu vou ser amigo da Márcia porque ela vai arrumar uma vaguinha aqui para eu dar aula, tal. Eu vou ser amigo do Bruno porque ele vai me arrumar um emprego aqui para não sei o quê. Eu vou ser amigo... Não! Agora, quando eu gosto, porque eu gosto, pelo prazer do gostar, nós somos seres da convivência. Diferentemente dos outros animais, a gente só se desenvolve em convivência. Nós não somos nada sem o outro. Nós precisamos do outro. O peixe nasce nadando. O pintinho precisa da mãe dele um pouquinho. Mesmo os mamíferos, é pouco tempo. Nós não somos ninguém se ninguém cuidar da gente. A nossa essência é o do cuidado. Por isso que eu não acredito na tese que o ser humano é mau. Quando as pessoas dizem assim, não, o ser humano é mau, é perverso. Não é. Ninguém perverso é feliz. A gente só é feliz quando a gente tem a consciência de que a gente é capaz de cuidar de alguém, qualquer que seja esse alguém. Pode ser um animal, pode ser um cachorro, pode ser uma criança, um adulto, um amor. O amor que dá significado à vida da gente. Não é gostoso você chegar em casa, quem tem filho, vem um filho correndo. Você sabe que se você morrer, muitas das pessoas não vão nem saber que você existiu. Você anda de um lado, outras pessoas não te conhecem, mas para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu cachorro, até para o seu cachorro. O que vai ser a vida do seu cachorro? Cuidar, é o exercício do cuidar. Minha gente, a habilidade cognitiva, ela fica pobre se essas emoções não existirem. Porque eu vou repetir coisas e eu não vou perceber as atitudes diante dessas coisas. O que adianta um médico brilhante, um cientista incrível, que é incapaz de olhar para o seu paciente, de encostar nele? Minha mãe, quando vai no médico, o médico não encosta nela, ela entra em depressão. Que pede exame hoje, antigamente não, examinava, ouve o coração, vê o pulmão, presta atenção, conta história, faz toda a diferença. O enfermeiro pode entrar e dar uma injeção numa pessoa e sair, ou pode entrar e falar assim, ai que bom, você está com o rosto melhor hoje, melhorou, né? Se alimentou, gastou 10 segundos a mais, mas teve uma outra relação com o outro. Nas nossas escolas é a mesma coisa, nas pessoas que a gente encontra na vida, nos aprendizados que a gente tem. Falando em história, uma vez lá no Rio, eu fui numa missa também, tinham duas senhoras, duas bonitinhas assim, uma 93, outra 90 anos. Aí eu sentei ao lado de uma, ela olhou para mim e falou assim, nossa, bonitão. Eu falei, a senhora também? Ele falou, ah não, eu tenho 93 anos. Eu falei, mas a beleza não esvai com o tempo. Ai, repete isso que você falou para mim, como é que é? Eu falei, é isso mesmo, a beleza não vai embora com o tempo não, a senhora é muito bonita. Olha, bonita eu não sei, agora saúde eu tenho, porque eu tenho um segredo. Eu falei, qual que é o segredo? Eu tomo meio cálice de vinho tinto toda noite. Um médico me falou, eu não lembro se afina ou se engrossa o sangue, mas eu sei que ele mandou tomar, eu tomo meio cálice de cor. Aí a amiga dela ao lado, né, falou assim, eu também. Falou, não, você toma um cálice e não conta para o médico. Aí essa falou assim, mas não é tudo na vida que a gente tem que sair contando, né? Eu também estou muito boa com a minha saúde, graças a Deus, tal. Aí uma pessoa tosse na igreja, e ela abre, né, uma bolsinha dela, pega uma pastilha e oferece para a mulher. Aí ela falou assim, sabe, eu sempre ando com uma pastilha, porque é levezinho, eu tenho condições de carregar, no caso de que alguém tem uma tosse, eu estou ali para oferecer, às vezes até eu mesmo tenho uma tosse. Que boa ideia, né? Sempre estar com uma pastilha para se alguém tiver com tosse. Aí as duas começaram a conversar um pouquinho. A primeira leitura da missa falava sobre o livro da sabedoria, dos cabelos brancos. Uma brincou com a outra. Falei assim, estão falando da gente. Nem sabem que a gente pinta o cabelo, né? Estão falando da gente. Aí acabou a missa, eu conversei um pouco com elas, assim, né? Falei, olha,
Fiquei muito feliz em conhecer vocês. Mas além do vinho, qual é o segredo de viver tão bem assim, né? Porque elas já tinham me contado que os 2 maridos morreram, o marido das 2 morreu, uma já perdeu um filho e tal. Eu falei, mas a alegria que vocês têm da vida. Aí essa de 93 me falou assim, o segredo mesmo, viu, Gabriel? É tomar banho de alma. Quando a gente toma banho de alma, a gente vive mais e vive bem. Eu falei, o que é tomar banho de alma? Ela falou, quando a gente não toma banho no corpo, né, a gente fica cheirando mal, não é assim? Você fica fedendo. Uma pessoa sem tomar banho 2, 3, 4 dias, cheira mal. Uma pessoa que não toma banho de alma, faz mal também. Eu não guardo ressentimento, não guardo raiva de ninguém, perdoo todo mundo, porque algumas coisas acontecem do jeito que nós gostaríamos e outras não. Para que ficar acumulando isso? Aí me lembrei de Nelson Mandela, o maior estadista dos nossos tempos. Um homem que fica preso quase 30 anos e sai disposto a não se vingar de ninguém. E olha que esse homem preso numa solitária, tinha lá um policial que dizia para ele que estava usando a mulher dele na outra prisão. Esse homem preso, sozinho, lia poemas para não enlouquecer. E ele sai, mas com uma grande aspiração de unir o seu povo. Ele não tinha tempo para ficar vingando das outras pessoas. Isso é educação afetiva. Isso é habilidade afetiva. Percebem que, claro que a literatura nos ajuda muito nisso, a geografia, a matemática, o conhecimento nos ajuda nisso, é muito bom a gente conhecer. Eu fui fazer o júri lá, contando o que eu acreditava dela, mas eu fui para a Grécia, para Roma, peguei Clarice Lispector para terminar. Então, a bagagem cognitiva ela é fundamental, mas nós precisamos ajudar os nossos alunos a se encantarem com isso. Saber e sabor são 2 palavras da mesma origem. A gente fala muito de tecnologia hoje, a tecnologia que vai revolucionar a educação. A tecnologia ela é muito importante, mas não é ela que revoluciona a educação. Quem revoluciona a educação é o professor, é a professora. Computador não tem alma. Nos ajuda muito a trabalhar, a desenvolver novos pesquisadores, mas o aluno precisa de vínculo. E quem dá vínculo ao aluno somos nós, é o professor e a professora. É bom você... Viva os professores, né? É bom você ter um computador, uma louça, tudo isso é bom, é ótimo. Agora, isso é tão importante quanto contar uma história. Como é que Jesus ensinava? Contando histórias. Como é que Sócrates ensinava? Contando histórias. Platão, contando histórias, diálogos. Aristóteles, contando histórias. A contação de histórias para tocar na alma daquele aluno e para ajudar aquele aluno a perceber que ele pode mais. Minha gente, nós já erramos muito na análise das inteligências. Houve épocas em que nós cadastrávamos os nossos alunos por um teste famigerado chamado de QI. Alguém aqui passou por esse teste? Coeficiente intelectual, que os americanos inventaram. Eles acabaram com o teste, a gente demorou um tempão para acabar. E nós tínhamos escolas ainda que separavam os alunos pelo mais alto ao mais baixo QI. Você imagina uma criança, na 5ª série, quanto é o seu QI? O meu é 134 e o seu, o meu é 79. O que é o QI 79? Isso acabou. Nós vivemos a época das teorias, das inteligências múltiplas, das múltiplas teorias do processo de aprendizagem. Não há ninguém burro, ninguém é burro, mas as pessoas ficam bloqueadas emocionalmente. Você pega uma defesa de mestrado ou doutorado, aquele candidato pode saber tudo, ele fica bloqueado dependendo da banca que está examinando. Então não é uma questão de inteligência, é uma questão de bloqueios, de trabalhos emocionais. Ai, Chalita, eu queria ter dom para falar em público. Não é dom, é técnica. Você desenvolve, você ganha prazer com aquilo. Uma vez, quando eu cuidava da FEBEM, os trabalhos mais bonitos, eu amo ser professor, assim, eu quero ser professor até morrer, assim, se Deus me der o dom da longevidade, eu quero ficar com 90 anos de idade numa sala de aula, porque eu me realizo dando aula, né? É muito bom essa experiência. A área pública, ela já é mais penosa. Eu não quero ficar na política até 90 anos, não, viu? Mas eu me lembro da época da FEBEM, quando alguns professores de português disseram para mim que o problema dos jovens da FEBEM é que eles não tinham dom para escrever. E eu dizia assim, não é dom, é técnica. Como dom para escrever? Não tem jeito, eles são analfabetos e vão continuar analfabetos e tal. E a gente estava fazendo vários projetos na FEBEM.
E eu criei um projeto com eles, né? Propus um projeto para eles, e eles já gostavam de mim, porque nessa época eles não precisavam mais raspar o cabelo. A gente tinha uma parceria com a Fundação Bradesco, com o McDonald's, arrumava emprego na saída. Paulo Altran foi fazer um trabalho voluntário na FEBEM. Lindo o projeto dele, foi trabalhar com eles, Dom Quixote de La Mancha, para falar do sonho. Enfim, aí aqueles 100 alunos ali do Tatuapé, segundo os professores de português, aqueles não tinham dom para escrever. Aí eu falei para eles, olha, no meio de uma palestra, né, a gente queria fazer um projeto para vocês no Dia das Mães, para vocês escreverem uma carta para a mãe de vocês. Cada um escreve uma carta e a gente publica um livro, e aí a mãe de vocês vai ganhar um livro. Mãe é sagrado na FEBEM, é sagrado assim. Interessante que os pais não visitam os filhos quando vão para as unidades de adolescentes. Minas é a mesma coisa, todo lugar. A mãe sempre vai, então a mãe é sagrado para eles, né? Eles olhando assim, falei, vocês podem escrever o que quiserem. Pode pedir desculpa, pode falar de sonho, pode falar o que vocês quiserem. Mas eu queria saber se vocês topam de fazer isso. Um livro encadernado, bonito, e cada um vai entregar para a própria mãe, né? Vocês topam? Todo mundo assim e tal. Então, podemos fazer? E eu esperando a tal da pergunta, né? E aí falava de mãe e voltava. Aí um fez a pergunta, falou, professor, e quem não sabe escrever? E nenhum deles sabia escrever, segundo os professores mesmo. Eu falei, então, a gente está em agosto, o Dia das Mães é em maio. Dá tempo. Eu quero saber se vocês querem participar. Quem quer? Todo mundo levantou a mão. Então dá tempo de aprender. E eu pergunto para vocês, alguém ali não escreveu a carta? Todos eles. Não é dom, é técnica, mas você toca na alma, tem que ter um significado, uma razão. A aprendizagem tem que significar alguma coisa para mim. Se o professor, ele é alguém que mecanicamente repete fórmulas, ele não vai tocar nesse lugar essencial do aluno, não vai abrir uma torneira de buscas, de inquietação que todo aluno precisa ter, de uma curiosidade fremente. Rubem Alves, olha, um outro mineiro, dizia que a gente não pode transformar as nossas escolas no quê? Em gaiola, mas ensinar o pássaro a voar, deixar o pássaro voar. Vocês conhecem a história do Rubem Alves, do pássaro encantado? Essa historinha, conhecem? Os professores aqui conhecem? Não. Não gosto de contar a história que o povo já conhece. Então conhece, não vou contar. Não conhece? Vou terminar com essa história então, é isso, né? Não? Olha que bonita essa história do Rubem Alves, que tem a ver com a gente. Que tem tudo a ver com educação e com afetividade. Rubem Alves diz assim, havia uma menina que ela tinha um grande amigo, que era um pássaro encantado. Ela era apaixonada pelo pássaro e o pássaro era apaixonado pela amiga. Era uma relação linda dos dois, da amiga com o pássaro encantado. Por que esse pássaro era encantado? Porque ele não tinha penas, ele tinha plumas. E as plumas do pássaro mudavam de cor. Cada lugar que o pássaro viajava, ele recebia a cor daquele lugar que ele visitava. Então uma vez o pássaro foi para uma terra vermelha, e voltou com a plumagem vermelha e contou histórias da terra do vermelho. Outra vez ele foi para uma terra alaranjada, voltou com a plumagem alaranjada e contou histórias da terra da laranja. Outra vez o pássaro foi para uma terra branca, voltou com a plumagem branca e contou histórias da terra do branco. Outra vez ele veio aqui para Juiz de Fora, e aí voltou com a plumagem verde da mata e contou histórias da terra do verde. Aí um dia a menina falou assim para o pássaro, meu pássaro, eu sei que você me ama e eu te amo muito. Eu queria pedir uma coisa para você, para de viajar, fica sempre perto de mim, assim você pode me contar histórias, eu posso te contar histórias e nós vamos ser muito felizes juntos. Aí o pássaro disse para sua amiga, ô minha amiga, da mesma maneira que uma flor precisa da água para viver, eu preciso da saudade para sentir que te amo. Essa é a minha essência. Cada vez que eu viajo, eu penso em você e meu amor por você aumenta. Mas o que importa é que eu volto sempre. Me espera, que eu sempre vou voltar. E aí o pássaro foi. Mas a menina não ficou satisfeita com a resposta do pássaro. E resolveu comprar uma gaiola. Mas ela amava o pássaro, não podia ser uma gaiola qualquer. Comprou uma gaiola de ouro. E deixou a gaiola de ouro escondida, esperando o pássaro voltar. Aí o pássaro voltou da terra do azul, com a plumagem azul, de liberdade, de infinito, e viu que a amiga estava dormindo. Ele respeitou o sono da amiga,
Deitou-se ao lado dela e adormeceu. Durante o sono do pássaro, a amiga pegou o pássaro e colocou na gaiola. Quando o pássaro acordou, ele viu que estava numa gaiola, olhou para a amiga e falou: por que você fez isso comigo? Agora eu nunca mais vou voar, eu nunca mais vou mudar de cor, eu nunca mais vou sentir saudade, eu nunca mais vou sentir que te amo, acabou o encanto. A menina falou: não, eu vou te comprar um monte de presente, um monte de coisa, fica quietinho aí. E aí saiu para comprar coisas para ele, e para falar, e falava, mas desde isso o pássaro nunca mais falou. Cada dia que passava, o pássaro ia ficando menor. A gaiola foi diminuindo o pássaro. Aquela plumagem que dava a impressão de que o pássaro era enorme, foi ficando sem nada. Um dia, a menina acorda e o pássaro está caído no fundo da gaiola. Ela fica desesperada e fala assim: o que eu fiz? Por egoísmo eu matei o meu maior amor. Por que eu fiz isso? Ela abre a gaiola, pega o pássaro chorando, desesperada. E ela olha para aquele pássaro e diz assim: meu pássaro. E ele ficou tão pequenininho que agora ele cabia na mão da menina. Meu pássaro, você é um pássaro encantado. Pássaros encantados não morrem. Você não pode ter morrido. E ela chorando, vê que o pássaro começa a se mexer, se mexe um pouquinho mais, olha para ela e diz assim: o encanto voltou. Quando eu estiver longe, não fique triste. Tome banho, coloque uma roupa que você gosta, se olha no espelho e pensa que em algum lugar do mundo há um pássaro pensando em você. E talvez um dia ele volte. Na história original, o pássaro morre naquele pedacinho ali. É que matar o pássaro, né, gente? Tão chato isso, né? Tarde, assim, numa coisa. Deixar o pássaro viver, né? Quem é o pássaro? Cada um de nós. É interessante que o Rubem Alves explica isso de uma forma tão linda, né? Por que nós permitimos que outras pessoas nos coloquem em uma gaiola? A gaiola da infelicidade, a gaiola de uma frase linda de um outro mineiro, ou Minas Gerais, Guimarães Rosa, dizia das lamúrias e dos queixumes. A beleza está na travessia. A gente não pode passar a nossa vida reclamando, lamuriosos e queixumentos, né? Nossa vida é muito maior do que isso. Eu queria, ao terminar, refletindo sobre essa dimensão cognitiva e emocional. Nós precisamos das duas coisas. A gente precisa de professores que tenham bagagem, que leiam, que queiram estudar, que queiram fazer cursos, que se aprofundem, que saibam do que estão falando, que tenham conteúdo e segurança, porque o conteúdo me dá segurança. Eu não posso ter medo do meu aluno o tempo todo, mas ao mesmo tempo, essa segurança tem que me dar humildade. Se o aluno perguntar uma coisa que eu não saiba, seja autêntico, não sei, está com o celular aí, vamos pesquisar, entra, busca. Você não está disputando com o seu aluno, mas a gente precisa ampliar o repertório o tempo todo. Eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que preparar mais. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu tenho que ter a atitude do educador. E a atitude do educador é uma atitude emocional. É uma atitude de alguém que acolhe, que é alguém que tem autoridade sobre os alunos e não é autoritário, que fala a verdade, que os alunos têm a percepção de que ele gosta de estar ali, que tem um sentido de ser. Mas para isso a gente tem que se alimentar de afetos. Na família, na música, na dança, no olhar, a gente tem que se alimentar, porque não é fácil o ofício de ser professor. Não é fácil. Você encontrar os mesmos alunos todos os dias, e todos os dias você reinventar a sua relação com eles, não é fácil. Você tocar em algum ponto fundamental daquele aluno, não é fácil. Mas eu tenho que ir ressignificando isso, e acreditando que eu escolhi ser professor. Ninguém me empurrou isso. E ter orgulho de ser professor. Ter a gratidão de fazer parte dessa profissão da generosidade. Dizia um outro poeta, esse de São Paulo, Menotti del Picchia: goza a euforia do voo do anjo perdido em ti. Não indague se nossas estradas, tempo e vento desabam no abismo. Que sabes tu do fim? Se temes que teu mistério seja uma noite, enche de estrelas. Conserva a ilusão de que teu voo te leva sempre para o mais alto. No deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, esgota como um pássaro as canções que tens na garganta. Canta, canta para conservar a ilusão de festa e de vitória. Talvez as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais que um voo no tempo. Rumo do céu, que
que importa a rota? Voa e canta enquanto resistirem as asas. Que as asas de vocês resistam muito. Obrigado pela atenção. Obrigado. O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora agradece as palavras do professor Chaleta, que muitos conhecimentos trouxe para a nossa reflexão nessa tarde e às nossas salas de aulas. Agradecemos também aos nossos parceiros da Partner Produções e E-Caderno. Tenham todos uma boa tarde. NUCOM, Laboratório Multimídia, Núcleo de Comunicação do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.